Oi, boa tarde. Tem uma paradeganinha pequena. Depois a gente tenta ver se a gente entra pra fazer, porque ela não estava... Quer fazer agora? Vamos dar esse acho que agora... Ângela, o seu microfone está aberto. Isso é a coisa que mais acontece, assim. Imagina, não se preocupa não, fica tranquila. Que isso? Então, Marina, fica à vontade. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marina Sena. Eu sou mestre e doutora em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ. Sou membro do GP Estudos do Gótico. E hoje eu trago para vocês o trabalho Traços do Gótico Naturalismo em Demônios, de Aloysio Azevedo. Eu quis trazer esse recorte para a apresentação por conta do tempo, mas no capítulo eu poderia analisar outros contos, não seria um problema. Esse trabalho ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que analisou a presença do gótico no naturalismo brasileiro. E eu analisei alguns autores como Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, Júlio Ribeiro, Aloysio Azevedo. E o objetivo foi compreender o chamado romantismo azevediano não como falhas de composição que atrapalham seu naturalismo, mas sim como uma escolha estética que tem como base a poética gótica. E a data ali está errada, mas é 1891. E como estudo de caso, eu trago o Conto Demônios. E a tese dessa pesquisa é que, por trás da suposta neutralidade dos narradores da ficção naturalista, se nota uma inquietude resultante de uma percepção sombria da realidade, alimentada pela dúvida quanto ao progresso positivista ser capaz ou não de redimir uma humanidade tão brutalizada. O Bose tem esse trecho que ele diz: a pretensa neutralidade dos romances naturalistas não chega ao ponto de ocultar o fato de que o autor carrega sempre de tons sombrios o destino de suas criaturas. A gente pode dizer que talvez o escritor naturalista sofresse dos males do excesso de conhecimento. Quanto mais se entendia o homem, mais se desenvolvia um mal-estar relacionado à percepção de que a ciência, mesmo que responsável por indiscutíveis melhorias nas condições de vida de humanidade, não dava conta da complexidade dos desafios das sociedades humanas. E, por um lado, são as luzes do conhecimento que projetam nas narrativas as sombras que aproximam a escrita naturalista da poética gótica, enfim, do século XIX. E, por outro, é a flexibilidade do naturalismo que possibilita a sua adaptação a diversas poéticas e gêneros, inclusive o gótico. O David Bagley, não está aqui, mas ele fala que a ficção naturalista consegue incorporar uma grande variedade de formas discursivas literárias e não literárias, como o romance, o pastoral, até mesmo o policial, que foi mostrado mais cedo, as memórias, a história, a biografia, assim por diante. E o que eu trago para vocês aqui é um trecho do Charles Crow, que ele que criou esse termo gótico-naturalismo, e eu cito: o gótico-naturalismo, à primeira vista, parece um oxímoro, uma nova impossibilidade. O naturalismo, em sua definição mais comum, baseada numa visão de mundo científica, em pensadores como Taine, Claude Bernard, Herbert Spencer. Um romance naturalista é um relatório laboratorial, com uma perspectiva inflexível do mundo material. Não há nele, obviamente, lugar para as sombras e paixões góticas. Ainda que o naturalismo raramente seja o livro de casos distanciado e objetivo que pretendia ser, um dos seus traços assinados parece ser a facilidade com que combina, em sua hibridez, outras formas: o melodrama doméstico, a fábula moral, a história de aventura infantil e o gótico. E, nessa argumentação, o Crow ele analisa brevemente Germinal, do Émile Zola, e ele demonstra que, mesmo no romance exemplar do grande mestre da tradição, há diversos elementos góticos. E um desses episódios é o retorno constante do cadáver flutuante de Chaval ao seu assassino Etienne, que ocorre na cena da mina alagada. Ao não se ver livre do corpo assassinado, Etienne experimenta um dos principais topoi góticos, que é o passado que retorna para assombrar o presente. O juízo crítico da obra da Aloysio Azevedo, como vocês já sabem, é geralmente dividida em folhetim, romance naturalista, ou a parte romântica, a parte naturalista, como diz o Brito Broca nessa parte, que cito: uma parte romanesca, que se agrupam novelas folhetinescas como Condessa Vésperas, Girândola de Amores, A Mortalha de Alzira,
e outra parte naturalista, na qual se incluem o mulato, casa de pensão, o homem e o cortiço. Nesse ponto de vista, os romances ditos folhetinescos estariam apenas interessados a agradar o público leitor, não sendo fiéis nessa escola. E, por consequência, eles não estariam comprometidos como uma literatura séria. E o Alfredo Bossi também comenta, né, que, em A Luísa Azevedo, a influência de Zola e essa de Queiroz é palpável, e quando não se sente, é mau sinal. O romancista virou o produtor de folhetins. A Lúcia Miguel Pereira também vai nesse mesmo caminho, né, comentando que o Aloísio, que as necessidades financeiras do Aloísio forçavam a desperdiçar-se em folhetins fora da literatura e escrever romances fabricados tendo em vista apenas o lucro. Claro que é muito difícil comprovar se o Aloísio escreveu ou não os romances folhetim por razões financeiras, mas a minha hipótese é que ele não tenha violentado suas concepções artísticas ao escrever romances como Mortalha de Alzira. Ele teria dado vazão a um modo de escrita que não era estranho à sua formação como leitor e que já havia sido utilizado em alguns de seus romances anteriores, que é as convenções narrativas do gótico. A tentativa de dividir a produção azevediana entre bons romances naturalistas e os maus romances folhetinescos não elimina o fato que, nos romances naturalistas, se observe traços góticos e nos romances folhetinescos se observem traços naturalistas. Um exemplo é o tratamento do tema da histeria, que é feito em Mistérios da Tijuca, né, Girândola de Amores. Então, não era tão separado assim, né, quanto a crítica quer nos fazer acreditar. E um outro exemplo é em Mortalha de Alzira, né, que o Ângelo ele vive um amor obsessivo que o leva à loucura e assassinato do seu pai e ao suicídio. E o homem, que é considerado um romance naturalista por excelência, a Magda, que é a heroína, também é levada ao homicídio e à loucura por um amor obsessivo e platônico. A semelhança entre esses dois romances, o primeiro da fatura romântica e o segundo da naturalista, demonstra como, frequentemente, as narrativas naturalistas são tão melodramáticas quanto as românticas. Nessa pesquisa de mestrado, eu identifiquei pelo menos 3 versões do Demônios, uma publicada em 1891, na Gazeta de Notícias, que é o que eu utilizo aqui, uma em 1893, na coletânea Demônios, e uma de 898, da coletânea Pegadas. Essa versão de 1891 é a mais gótica de todas, é que tem descrições assim mais sombrias e assim, não é sobre isso o trabalho, mas ele vai secando o conto e tornando ele mais moralizante ao decorrer dessas publicações. Mas é possível que haja muitas outras versões desse conto, né? Porque o Aloísio reescrevia com frequência. Então, pode ser que hajam outras. Eu vou trazer alguns trechos aqui do conto para vocês. Cito: era a morte geral, a morte completa, uma tragédia silenciosa e terrível, como um único espectador que era eu. Em cada quarto havia um cadáver, pelo menos. Vi mães apertando contra o seio, sem vida, os filhinhos mortos, vi casais abraçados, dormindo aquele derradeiro sono, enleados ainda pelo último delírio de seus amores. Vi brancas figuras de mulheres estateladas no chão, decompostas na impudência da morte, estudantes cor de cera debruçados sobre a mesa de estudo, os braços dobrados sobre o compêndio aberto, defronte da lâmpada sempre extinta. Então, a gente tem trechos como brancas figuras de mulheres, estudantes cor de cera, congelados pelo derradeiro sono, que lembra muito as vítimas do Vesúvio, em Pompeia, né? Corpos preservados em seu último instante, e é uma descrição bastante mórbida. E, mesmo aterrorizado, o narrador não deixa de descrever esses corpos. Então, ele usa uma minuciosa descrição de detalhes, que é bem típica da poética naturalista, e um pouco de nuances melodramáticas também, né? A gente vê mães que apertam os filhos contra o peito, os casais enlaçados em seus derradeiros momentos de paixão. Em outro momento, quando ele vai em busca da noiva, ele apresenta o locus, e ele diz: lá fora, na rua, o meu primeiro impulso foi olhar para o espaço.
Estava tão negro e tão mudo como a terra. A luz dos lampiões apagara-se de todo, e no céu já não havia o mais tênue vestígio de uma estrela. Treva, treva, treva e só treva. Esbarrei com um cadáver encostado às grades de um jardim, apalpei-o. Era um polícia. Há quanto tempo durava já esta tortura? Não sei. Apenas sentia claramente que pelas paredes o bolor principiava a formar altas camadas de uma vegetação aquosa e que meus pés encharcavam cada vez mais no lodo que o solo ressumbrava. Então, a cidade é descrita como um locus horribilis, tomado por trevas e lama, assemelhando-se a um labirinto. E ele percorre esse espaço para chegar à casa de Laura. É um típico espaço gótico. Concordei, mas disse-lhe quanto seria difícil andar agora pelas ruas. Descrevi-lhe a luta que tive para conseguir chegar até ali. Era tudo lodo e era tudo trevas, mas também não podíamos ficar naquela casa por mais tempo. Os cadáveres transandavam peste. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, a questão da descrição do espaço, a presença dos cadáveres. E aqui ele combina a construção do locus horribilis com a precisão da descrição científica. Cito: aproximamo-nos avidamente para observar de mais perto o que seria aquilo tão bonito que assim resplandecia nas trevas. Mas, ao tocar-lhe, levantou-se um mortífero fedor de podridão e fez-se defronte de nós um ondular de fogos fatos, com todas as gamas do verde luminoso. E ele segue na descrição, né? E a gente vê também um fascínio pela morte, né, que é consubstanciado na imagem do fogo fato, a luz verde que emana do cadáver do pai de Laura, já em decomposição. E aquilo tão bonito que resplandecia nas trevas e o mortífero fedor de podridão estão no mesmo parágrafo, né, amalgamando as sensações contraditórias que presidem o próprio modo de ser do conto. Então, a todo momento, o leitor é posto nesse jogo de atração e repulsa que está em toda a narrativa. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar, algumas coisas que se pode tirar desse conto, que é a presença de lições morais embaladas por passagens grotescas, a pretensão cientificista com o elemento narrativo da involução, porque eles vão evoluindo até chegarem a minerais, e eu também acrescentaria uma pretensão cientificista, talvez numa exatidão da descrição dos cadáveres, que ele descreve longamente, né, a questão do fogo fato, do cadáver em decomposição, e presença de descrições grotescas que podem ser vistas como um traço do gótico naturalismo. Basicamente isso, gente. Essa é a minha bibliografia. Obrigada. Tá. Para o Ícaro, né? Ícaro, agora. Você tem slide? Sim, eu posso mexer daí? Não, pode. A única coisa é que assim, a gente está tentando continuar com o pessoal que está fora também, então não precisa copiar suas slides. Sim. Tá, pode ser. Obrigado.